Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, todas as semanas, nós conhecemos uma história que nos é trazida pelo nosso querido irmão X, Humberto de Campos, através da mediunidade do nosso não menos querido Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Luz Acima, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nossa história de hoje é a história de número 2. Na verdade, é a primeira história do livro. Nós tivemos a introdução. Semana passada vimos o capítulo 1, que foi uma verdadeira prece. E hoje, então, vamos ver o capítulo 2. E a história se chama Mãos Enferrujadas. Mãos enferrujadas. E conta-nos então o nosso irmão X. Quando Joaquim Sucupira abandonou o corpo depois dos 60 anos, deixou-nos conhecidos a impressão de que subiria incontinente ao céu, ou seja, direitinho para o céu. Vivera arredado no mundo, ou seja, vamos ler primeiro, depois eu explico. Vivera arredado no mundo, no conforto precioso que herdara dos pais. Arredado, estava lá, aquele cantinho confortável que herdara dos pais. Falava pouco, andava menos, agia nunca. Era visto invariavelmente em trajes impecáveis. A gravata ostentava sempre uma pérola de alto preço. Pequenina orquídea assinalava a lapela, e o lenço, admiravelmente dobrado, caía irrepreensível do bolso mirim. Isso naqueles ternos antigos, que tinha o lugarzinho para a flor, o lugarzinho para o lenço, ok? O rosto denunciava-lhe o apurado culto às maneiras distintas. Buscava no barbeiro cuidadoso, todas as manhãs, renovada expressão juvenil. É porque o barbeiro, né, bota aquela água quente, navalha, então fica tudo assim muito sedoso, né? A pele fica sedosa, do homem que faz a barba no barbeiro. Buscava no barbeiro cuidadoso, cada manhã, renovada expressão juvenil. Os cabelos bem postos, embora escassos, cobriam-lhe o crânio com o esmero possível. Dizia-se cristão, e realmente, se vivia isolado, não fazia mal sequer a uma formiga. Claro, ficava isolado, fazia mal aqui. Assegurava, porém, o pavor que o possuía diante dos religiosos de todos os matizes. Detestava os padres católicos, criticava as organizações protestantes e categorizava os espíritas no rol dos loucos. Aceitava Jesus a seu modo, não segundo o próprio Jesus. As facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe as lições benfeitoras do concurso fraterno no campo da vida. Para que ele ia até o outro, não é? Ele tinha tudo, não faltava nada. Estudava, estudava, estudava. E cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes eram dele mesmo. Afastamento individual para evitar complicações e desgostos. Admitia sem rebuços, ou seja, sem constrangimentos, admitia que assim efetuaria preparação adequada para a existência depois do sepulcro, depois da morte. Em vista disso,
A desencarnação de homem tão cauteloso em preservar-se, ele era tão cauteloso em preservar-se, não queria o contato com as pessoas do mundo. Antigamente, não é? E a esse tempo também, algumas pessoas procuravam os mosteiros ou os conventos a fim de buscar isto, né? Este afastamento e essa paz, porque o mundo, no convívio com todas as situações, é bem desgastante, não é? Então, ele achava que não precisava e lá ficou no cantinho dele, confortavelmente, até a morte chegar, não é? Ela chega, ela chega sempre. Então, a desencarnação de homem tão cauteloso em preservar-se passaria por viagem sem escalas com destino à corte celeste. Não fez mal nenhum. Mas não vamos esquecer, não é? Porque não fazer o bem também é fazer o mal. Detalhe importante. E continua o nosso irmão X contando. Dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras e fantasias, a fim de não ser incomodado por eles. Então ele pagava para não se aborrecer. Distribuía esmolas vultosas para que os problemas da caridade não lhe visitassem o lar. Afastava-se do mundo para não pecar. Não seria Joaquim, perguntavam os amigos mais íntimos, o tipo de religioso perfeito? Aquilo que falamos, né? De ir para o mosteiro, para o convento. Né? Diante de todas as complicações da existência humana, pela força da fortuna sólida que herdara dos parentes, seria impossível que não conquistasse o paraíso. Isso nos comentários dos amigos. Contudo, a realidade que o defrontava agora não correspondia à expectativa geral. Então, desencarnou o nosso protagonista, não é? Joaquim Sucupira. Sucupira, desencarnado, ingressara numa esfera de ação dentro da qual parecia não ser percebido pelos grandes servidores espirituais. Via-os em movimentação brilhante nos campos e nas cidades. Segredavam ordens divinas aos ouvidos de todas as pessoas em serviço digno. Então ele teve aquela visão de como os espíritos superiores trabalham junto a nós, sussurrando, intuindo-nos com as ideias benfazejas para realizarmos o bem aqui na nossa encarnação. Chegara, diz irmão X, chegara a ver um anjo singularmente abraçado à velha cozinheira analfabeta. Em se aproximando, todavia, dos mensageiros do céu, não era por eles atendido. Conseguia andar, ver, ouvir, pensar. No entanto, desventurado Joaquim, as mãos e os braços mantinham-se inertes, duras, inertes, mãos e braços. Semelhavam-se a antenas de mármore, irremediavelmente ligadas ao corpo espiritual. Se tentava matar a sede ou a fome, obrigava-se a cair de bruços, porque não dispunha de mãos amigas que o ajudassem. Muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas, quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro que funcionava de tempos em tempos nas regiões inferiores, onde vivia com
compungido, tão sofrido o nosso personagem Joaquim Sucupira. O benfeitor, que desempenhava ali as funções de juiz, reunida a Assembleia de Espíritos Penitentes, declarou não contar com muito tempo, em face das obrigações que o prendiam nos círculos mais altos, e que viera ali somente para liquidar os casos mais dolorosos e urgentes. Então, de tempos em tempos, ali se fazia uma espécie de tribunal, entre aspas, para avaliar judicialmente os casos dos sofredores que ali se encontravam. Devotados companheiros do bem selecionavam a meia dúzia de sofredores que poderiam ser ouvidos, dentre os quais, por último, figurou Sucupira a exibir os braços petrificados. Chorou, rogou, lamuriou-se e fazia isso de novo, não é? Chorou de novo, rogou de novo, lamuriou-se de novo. Quando pareceu disposto a fazer o relatório geral e circunstanciado da existência acabada, o julgador obtemperou, ou seja, observou. Não, meu amigo, não trate de sua biografia. Eles conhecem a nossa biografia, né? O tempo é curto. Vamos ao que interessa. Examinou, então, o que estava ali para isso, o espírito que estava ali para isso, o julgador, aqui nas palavras do próprio irmão X, examinou detidamente e observou, passados alguns instantes, o seguinte: sua maravilhosa acuidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Fez pequeno intervalo e entrou a perguntar: Joaquim, você era casado? Sim. Zelava pela sua residência? Minha mulher cuidava de tudo. Foi pai? Sim. Cuidava dos filhos quando pequeninos? Tínhamos suficiente número de criadas e amas. E quando jovens? Eram naturalmente entregues aos professores. Exerceu alguma profissão útil? Não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Sempre fugi, receoso das amizades. Não queria prejudicar, nem ser prejudicado. O julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão, esclareceu Sucupira. Ajudava os católicos? Não, detestava os sacerdotes. Cooperava com as igrejas reformadas, ou seja, protestantes? De modo algum, são excessivamente intolerantes. Acompanhava os espíritas? Não, temia-lhes a presença. Amparou doentes em nome do Cristo? A terra tem muitos enfermeiros para isso. Auxiliou criancinhas abandonadas? Há creches por toda parte. Escreveu alguma página consoladora? Para quê? O mundo está cheio de livros e escritores. Utilizava o martelo ou o pincel? Absolutamente não. Socorreu animais desprotegidos? Não. Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca. Plantou árvores benfeitoras? Também não. Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo as paisagens empobrecidas?
Sucupira fez um gesto de desdém e informou: jamais pensei nisso. O instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades dignas conhecidas no planeta. Ele não tinha muito tempo, mas vejam, foi calmo e cuidadoso, porque ele tinha objetivos a atingir. E, obviamente, não é um julgamento, é um esclarecimento para os que chegam equivocadamente, embora muito sofredores, achando que têm méritos. Então precisam ser esclarecidos, não é? Uma atividade extremamente caridosa. Ao fim do interrogatório, o instrutor opinou sem delongas. Seu caso explica-se. Você tem as mãos enferrujadas. Diante da cara que o impactou muito, não é? A cara do interlocutor amargurado, não é? Foi impactado o nosso Sucupira, ficou em choque, não é? Como assim, não é? O mentor, diante da cara do Sucupira, muito em choque, esclareceu. É o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Joaquim, confundido, desejava mais amplas elucidações. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou-o aos cuidados de outro companheiro. Rogério, carioca, desencarnado, mais ou menos em 1945, recebeu-o de semblante amável e feliz, e após escutar-lhe compridas lamentações, convidou pacientemente Sucupira. Vamos, Sucupira, você entrará na fila em breves dias. Fila? Interrogou o infeliz boquiaberto. Fila? Sim, acrescentou o alegre ajudante. Na fila da reencarnação. E puxando o paralítico pelos ombros, concluía sorrindo. O que você precisa, Joaquim, é de movimento. Ele recebeu recursos, não soube utilizá-los. Agora receberá outros, para entender o valor, primeiro, dos primeiros recursos recebidos, para corrigir os seus erros e crescer nesta nova oportunidade. Todos nós, muitas vezes, vamos desencarnar com ferrugem em algum ponto do nosso ser. E aqui estamos, porque precisamos de movimento, não é? É isso, queridos amigos. Semana que vem estaremos aqui de novo com Escuta que aí vem história do nosso livro querido Luz Acima. Até lá, muita paz a todos.